Bem. Boa noite. Paz e graça. Paz e graça. Mais um dia aí. Pós-feriado, ainda em ritmo de feriadão. No Celso, fazia tempo que a gente não se via. Né? O irmão José ali, uma Rose. O irmão José chegou há pouco do seu serviço, estamos acompanhando aí. Um abraço, irmão José. E a Rose também está nos seus afazeres. Nossos amigos, nossos irmãos que estão nos acompanhando. E nós temos botado temas aí para chamar a atenção nossa e do público em si, seja você cristão ou não, que em tempos que nós estamos vivendo, e no momento do Brasil, que nós estamos falando de tempos de eleições, o comportamento das pessoas, o comportamento da sociedade e de nós que professamos a fé em Cristo. Quantas pessoas estão entrando ali? Seu Dalto Fogaça, um abraço aí, um beijo no coração. Mais o Paulo, Pedro, algumas outras pessoas estão entrando. E eu coloquei um tema para que a gente faça uma análise do nosso comportamento e a nossa autocrítica, separar uma coisa da outra. O que é o amor? Eu podia até colocar junto, mas não coloquei ali, a paixão e o fanatismo. Elas diferem uma da outra. O amor, a paixão e o fanatismo se diferem uma da outra. O comportamento nosso em relação a isto. E nós vamos ler um texto extenso, que é Mateus 23, que tem 39 versículos. Não vou ter que ler todos os 39 versículos, não vou falar sobre cada versículo, não, mas eu vou sintetizar esse texto num assunto só, que é o que nós colocamos em tema hoje para ser falado, que as diferenças sobre quem ama e quem é fanático. Quem segue um sistema por fanatismo, por paixão. E o que é o amor? Na pessoa de Cristo. É esse verbo encarnado que nós estamos falando, de Cristo. Você que professa fé em Cristo. E também respeitamos aqueles que são os ateus e que professam outro tipo de fé. Mas nós vamos falar aqui sobre o amor na pessoa de Cristo. E que esse sentimento que cada um possua, ou possa possuir, ou tendo ele, faça uma análise, uma autocrítica sobre si, e possa também criticar alguém com respeito, porque ninguém é santo, ninguém é puro o suficiente, ninguém é autossuficiente e ninguém é melhor do que ninguém. Mas em Cristo é o modelo desse amor. Vamos ler, irmão. Então peço que o irmão leia seus versículos ali, iniciando. Então vamos ler Mateus no capítulo 23, do 1º em diante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazendo todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamais mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão estranhos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois quais é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Vamos só fazer uma análise desses primeiros 18 versículos, sendo breve sobre eles. Nós temos 2 personalidades aqui que se encontram. E Jesus está andando no seu caminho, fazendo a operação dos milagres, principalmente do maior milagre que poderia acontecer com alguém, era a restauração da sua vida, no pensamento, nas atitudes, relativo ao amor da presença do Espírito Santo que estava sobre ele. E quando essa pessoa entendia isso, ela nascia de novo, que nem Nicodemos, assim entendendo, depois nascera de novo, sendo um homem já velho. E o nascer de novo não é morrer e nascer de novo como se fosse uma base categórica do espiritismo. A kardecista não tem nada a ver com isto. O nascer de novo é morrer a velha criatura, as suas atitudes e seus pensamentos. Aqui Jesus está colocando que eles viviam dentro de um sistema legalista, usando o trono de Moisés, como era a situação da lei. Vocês estão dentro de um templo, sentados no trono suposto de Moisés, que era das leis mosaicas, colocando cargas sobre os outros que vocês não suportam e não carregam nem com o dedo e não ajudam. Vocês se vestem com as melhores vestes sacerdotais, filactérios eram escritos que eles colocavam nos seus braços, nas suas frontes, das leis, para dizer que eles estavam sempre andando conforme a lei mosaica determinava que era o comportamento dos judeus. Mas, no entanto, era somente para se aparecer para as pessoas. Era uma hipocrisia total que colocava dentro do sistema legalista. E quando ele fala de um prosélito aqui, as pessoas que se convertiam para o judaísmo, depois de estar junto abraçados, colocavam cargas sobre eles que se tornavam um inferno na vida daquelas pessoas. É isso que Jesus está falando. Querendo ser laureados em praça pública, chamando a atenção de qualquer um que passava para serem aplaudidos. Quando ofertavam, todo mundo via que se ofertava e tocava trombeta para que o povo aplaudisse a eles. Era o legalismo transparente. Era vivendo uma forma de uma casca. E Jesus está combatendo isso. Nós temos 2 personalidades. Nós temos um grupo fanático ali, andando, que eram os legalistas, seguindo a lei mosaica, dentro de um critério que eles adotaram na antiguidade, e traziam consigo, passando de geração em geração, e Jesus vem com a pureza do amor, o Verbo encarnado, o Verbo palpável, a vida pura, justa de uma pessoa, o Filho de Deus enviado, vivo e eternamente vivo, na sua graça, na sua justiça, na sua pacificação, fazendo isso. E agora vamos dizer o que? Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua pacificação, ele nunca confrontou, ele nunca alterou seu tom de voz, ele nunca levantou de uma certa forma para combater os erros que as pessoas entendiam dentro da sua denominação religiosa, que na frente do templo faziam comércio, pombos, carneiros, bodes de expiação, reses,
fazendo comércio, segundo, para que fosse ofertado pelos pecados, e Jesus com azarrogue pega e açoita esses cambistas, dizendo: vocês estão transformando a casa de oração, que é para ser a casa de oração que vocês têm como referência para reunir o povo para fazer oração, num templo de comércio. Então, Jesus não era pacífico? Jesus não era amor? Jesus não era virtude? Era e sempre foi. Só que para ensinar, para que as pessoas mudassem ou entendessem ele, houve esses momentos. E aqui o choque de ideias. Jesus estava sendo sempre interrogado pelos fariseus, que eram os doutores da lei, que entendiam tudo de lei, as mais de 600 leis do rito mosaico, e colocavam isso sobre os outros e se vangloriavam da sua maneira de se vestir, da sua postura no meio dos templos, nos seus lugares de melhores assentos, enquanto o povo sofria com cargas pesadas e eles aplaudindo, gostando de ser olhados e vistos pelo povo como se fossem os melhores. E Jesus está dizendo que vocês não são assim, vocês são somente uma aparência, vocês são hipócritas. Continuando, aquele insensatos e cegos, pois qual é a maior oferta ou altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por todo aquele que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores de cegos, quais um mosquito engole camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio, o vosso interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu copo e do prato, mas que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Ai também vós exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Ai de vós, mesmo testificais que vós sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis, crucificareis, e outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis da cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejás os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha que junta seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me vereis mais, não me vereis mais, até que digais: bendito o que venha em o nome do Senhor. Falei aqui, depois vai ficar passando aí para vocês, ou peguem seu livro em casa e leiam e meditam nesse texto. Jesus está falando diretamente a um grupo de religiosos, pessoas que aparentemente na sociedade eram alguma coisa, mas na verdade era somente para eles, no meio da sociedade deles, mas não faziam nada daquilo que colocavam sobre os outros para que assim procedessem. Era o rito, era o movimento do rito, era fazer tudo aquilo que dizia dentro daquele ritual, daquele ritualismo, no sentido de querer agradar o Deus que eles imaginavam que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus de Moisés. E o Deus encarnado ali agora, o Verbo encarnado, Cristo vivo, está dizendo para eles, e nesse sentido eu trago para o hoje,
de toda essa categoria de hipocrisia, de falsidade, de pessoas que se adoram nos seus palácios, que colocam leis sobre o povo e, no entanto, nos bastidores eles não cumprem nada daquilo que botam para o povo cumprir. E fazem, e falam, e fazem encontro, fazem seus concílios, montam de reuniões e declaram-se e querem ser aplaudidos, e querem ser idolatrados. E aí nós chamamos um grupo de pessoas que viviam naquela época, que eram os fanáticos, que eram apaixonados pela lei, para cumprir aquilo que estava determinado, para que o povo visse neles a lei de Moisés, que eles estavam seguindo ela e não desviavam um passo, não retrocediam um passo. Porque a lei para eles era por cima de todo o obstáculo que existisse na face da terra, no mundo que eles viviam. Mas o amor que estava em Cristo, que está em quem está na igreja, que está em Cristo, está na igreja, e igreja viva é quem vive em Cristo, este amor que nós estamos falando é o amor que é puro, que é verdadeiro, que vem de Cristo, que vem no coração do ser humano e que quebra todo esse tipo de paradigmas legalistas e de imposições humanas em relação a comportamentos que colocam e dividem as pessoas por classe, por cor, por religião e por suas derivadas opções de existência na face da terra. O amor de Cristo, ele abraça todas as pessoas. Este amor que tem em choque contra os fanáticos, contra os céticos, contra os ortodoxos, aqueles que colocam uma pessoa e idolatram ela, o legalista, o mentiroso, o falso, o hipócrita, que está em todos os lugares, em todos os setores, e agora nós trazendo para a sociedade, para o mundo de hoje, no meio da politicagem, aonde algumas pessoas se identificam com aquela pessoa e idolatram de uma forma de fanatismo. E esse fanatismo que tapa, é que nem aquele que bota na viseira de cavalo, só olha para frente, não vê no ângulo de 360 graus todas as coisas que estão acontecendo. E nós falamos no outro encontro aqui, e nesse momento que nós estamos em tempo de eleições, por isso que fala, Emmanuel, sobre a questão dos santinhos, né? A distribuição de santinhos, que a igreja católica usa o sistema dos santinhos, e daí o grupo dos políticos adotaram os seus santinhos para dizer que também é santinho, para distribuir para as pessoas. Porque parece que todas as pessoas se tornam boas nesse momento. Daí por isso que é santinho. Mas essas pessoas têm uma história, um rastro. Se você vai buscar a biografia dela, dos encontros, dos acordos, dos conchavos, dos conluios, a chamada ficha limpa, que tem muitos ainda que estão ainda com processo para ser respondido, outros estão aguardando o processo, outros já estão presos. Mas parece que para algumas pessoas, os juízes, os magistrados, a Suprema Corte, eles estão errados em relação à condenação de algumas pessoas, aqueles que falam da delação premiada, eles estão todos errados. Então todos que estão no cárcere, todos aqueles que foram presos, todas as provas que foram trazidas, é tudo balela, nada é verdadeiro. Aí nós vimos um grupo de pessoas fanáticas seguindo esse grupo para que proteja cada vez mais o erro dessas pessoas. Porque a lei para elas não é para ser pega, mas somente para pegar o pequeno, o fraco, aquele que não tem condições de pagar as suas defesas, mesmo sendo na sua inocência. E se não tiver condições, ainda vai cumprir uma pena porque não teve condições de pagar um advogado para que o defendesse, mesmo que o Estado dê uma defesa que é de legítima direito do cidadão brasileiro. E aí, o que nós estamos falando? A relação do amor com um grupo de fanáticos é totalmente contra, é o avesso disso. Porque quem ama, ele não aceita suborno. Quem ama, ele não paga para comprar a sua liberdade. Quem ama, ele vê as coisas justas para ele e para o outro, o que não quer para si, não quer para o outro, o de bem para si, quer para o outro também. E quer o equilíbrio das pessoas, das famílias,
que é o equilíbrio da nação, ou se importa com a vida das pessoas em relação ao crescimento, desenvolvimento, saúde, educação, trabalho, moradia, assistência social, segurança. Tudo isso é uma preocupação grande de quem está trabalhando para essa finalidade. E quem trabalha com isso com amor, que entroniza no seu coração essa essência verdadeira do amor, ele não será fanático e não será seguido por fanáticos, mas será observado por aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento em relação a essas virtudes que está faltando na sociedade, que transformou pelos erros, pelas consequências erradas, equivocadas, por escolhas erradas, por inflamações fanáticas, as consequências dos erros aconteceram. E aí as pessoas seguiram aquela tendência e se contaminou toda a sociedade de tal forma que chegou um momento que as pessoas disseram: nós não queremos mais isto. Basta, nós não vamos ouvir mais essas mentiras, essas hipocrisias. A máscara caiu. Então, nesse sentido que nós estamos falando, houve um choque de ideias, houve um conflito de ideias em relação ao amor e ao fanatismo. E hoje nós falamos sobre isso, o amor à família, o amor à pátria e Deus no coração. Nós estamos pacificados e tranquilos em relação às escolhas que nós estamos fazendo. Ninguém está fanático correndo atrás de uma liderança. Ninguém está fanático morrendo por causa de uma liderança. Nós estamos conscientes e firmes daquilo que nós queremos. Como na escolha lá na frente, quando Jesus vai para ser entregue, onde Pilatos, dentro da sua missão, lava as mãos e entrega ele para os judeus, que vocês são judeus, que julguem o judeu. E como era a véspera de Páscoa, e na véspera de Páscoa eles sempre soltavam uma pessoa segundo a lei, dava para soltar um prisioneiro judeu, e o povo clama mais alto a voz que soltasse a Barrabás, filho do pai. Um ladrão, um homicida, um mau caráter, uma pessoa que tinha uma ficha suja. E as pessoas gritavam mais alto por Barrabás. Estavam inflamados. Era um fanatismo muito forte, gritando o nome de um ladrão, de uma pessoa que tinha feito algum delito, ou que tivesse lutado contra o governo, ou se fosse uma pessoa revoltada, ou se fosse um delinquente, mas dizia que nas escrituras fala, e nos livros de história, Flávio Joséfo chama esse Barrabás, que era um homicida, um ladrão, um delinquente. Aí tu vê na pessoa de Cristo o amor, a pureza, a verdade, a justiça, e eu não estou dizendo que certas pessoas são comparadas a Jesus. Agora aqui, seguindo a Jesus, nós podemos nos identificar a Cristo por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós agimos, e por aquilo que a gente faz, pelos frutos que nos acompanham. E isso não quer dizer que nós devemos dizer amém para tudo em relação ao contraditório daquilo que nós pensamos. Ah, mas ele tem que ficar quieto, tem que baixar a cabeça, tem que dizer sempre sim, tem que deixar as coisas acontecerem, porque ele é cristão. Não, aí quem professa não a fé, ou que se diz, ou que se falsifica de crente, de cristão, ou que diz que bota um crucifixo e que nos seus lugares tem, e se infiltra no meio de todo tipo de religião para dizer que professa alguma fé, ele pode fazer os cambal e nada acontece. Agora, ali Jesus estava, uma ovelha quieta, muda, para ser morta. O amor estava ali, um amor pelo povo, um amor pelas pessoas, para que seu sangue remisse todo aquele que confessasse ele, crendo nele, no amor dele, na justiça dele. Por isso que Jesus diz: vai chegar um tempo que vocês vão ver, bendito que aquele que vem em nome do Senhor. Então aquele que vem em nome do Senhor é aquele que faz, dentro da sua caminhada, a proteção da sociedade, da família, a pátria, que quer arrumar a casa que estava desarrumada. Então existe o amor e existe o fanatismo, que são duas coisas bem diferentes uma da outra. E dentro dessa análise crítica, autocrítica, para mim, para nós e para cada um de vocês, que faça essa análise. Nós temos muito hipócritas na sociedade, em todos os lugares, falsos, mentirosos, que estão com a máscara
Outro dia me chamaram que eu estava usando a máscara, mas não era para mim, achando que eu tivesse escrito alguma coisa. Não, a minha esposa escreveu alguma coisa no Face, achava que eu tinha escrito, e daí era comportamento de mulheres em relação à opinião a respeito do comportamento das mulheres, e as mulheres são autocríticas, elas mesmas falam, elas mesmas discutem a opinião delas, colocam, se afloram e se abrem no seu pensamento e colocam ali. E o camarada achou que era eu, disse que era a minha máscara que estava caindo, que eu estava sendo soberbo. Quem me conhece sabe que eu não sou soberbo. Outro dia eu falei na rádio, aquilo que eu não sei procuro saber. Conheço pouco e aquilo que eu sei, tento passar aquilo que sei, informações. E daquilo pouco que sei, não vou agradar todo mundo, nunca, jamais penso nisso. Agora eu coloco a minha opinião, dou as minhas opiniões do contraditório, faço as minhas interpretações em relação ao que está acontecendo, e hoje falando sobre esse aspecto do fanatismo e do amor e das paixões, tem muitas pessoas apaixonadas que daqui a pouco muda de ideia e vem para a razão. E dentro dessa razão, sem lidar com a emoção, eu posso pacificar Deus no meu coração, na essência desse amor verdadeiro, e entender as coisas que estão acontecendo e filtrar aquilo que interessa não para mim e nem para uma sigla partidária, mas o que significa de importância para a nação, para o Brasil. E se nós fizermos esse filtro, eu deixo de ser fanático, deixo de ser um ortodoxo, um cético, um cego que não ouve e não entende mais nada, mas somente entende aquela filosofia, aquela ideologia que foi suplantada no coração, nos encontros, nos concílios, nos conchavos, nos conluios e nos fóruns programados já de uma forma já premeditada para chegar no ponto que chegaram. E isso está bem explícito no Decálogo de Lenin. Aí você não sabe o que é isso? Eu não vou explicar, vai buscar informações, vai ler. Então isso que nós estamos falando é simples. O fanático, a paixão e o amor. A paixão ele vai, daqui a pouco se transforma num fanatismo. Ou retrocede e volta para o amor tranquilo, sério, justo, com fé, com paciência e com perseverança. Esse entendimento que nós estamos tendo com equilíbrio. Com equilíbrio. Com tudo o que está acontecendo, nós somos equilibrados. E aí você pode olhar o comportamento dos fanáticos e daqueles que ainda têm no seu interior um pouco de juízo e um pouco de amor, para ter o equilíbrio nas famílias, irmão Celso, na sociedade e no nosso país. Essa era a palavra de hoje. Alguma consideração? O que eu gostaria de colocar por esse momento que a gente está passando, né? É que assim, ó, eu acredito que nós estamos vivendo no Brasil hoje, eu coloco como o bem e o mal, né? E o que a gente está vendo assim, ó, por exemplo, a questão dessas berrações que está vendo aí de ideologia de gênero, essas coisas que para transformar a educação em algo que não é educação, que é algo que é destrutivo. Não digo destrutivo, mas pessoas, crianças no caso, que ainda não têm condições de discernir o que é certo, o que é correto, que estão aprendendo, serem ensinados de uma maneira escabrosa, do jeito que estão colocando, né? E a gente vê, eu começo a analisar que a maioria que defende esse lado de gente, às vezes, muitas vezes sabendo que aquilo ali é errado, o que acontece? Eles querem viver num estado paternalista. Que o Estado dê tudo para eles, que o Estado faça isso, que o Estado me dê isso, me dê aquilo, pode ser uma merreca, mas não interessa, mas me deu. Então eles não veem, como o irmão Cláudio falou, a questão da razão. O que é bom para a coletividade, o que é bom para mim. O que às vezes é bom para mim, não é bom para todos. E aí que entra a questão de discernir o que é certo e o que é errado. E a gente começa a avaliar essas situações, e aí a gente vê muitas coisas. É a mesma coisa que eu digo às vezes, a gente conversando, tem pessoas que dizem assim, ó, a Bíblia está se cumprindo. Simplesmente diz isso. Só que não mexe um dedo
para fazer aquilo. Então, se a Bíblia está se cumprindo, então eu vou cruzar meus braços, vou ficar quieto, eu não vou lutar por uma coisa melhor, eu não vou lutar para que o Brasil, por exemplo, seja melhor, que não haja tanta corrupção, tanta desgraça que está havendo nesse país. Se a gente analisar a educação, a gente analisar a saúde, a segurança, olha o que acontece. Então eu vou cruzar meus braços porque é cumprimento da Bíblia. Omissão. E não vou fazer nada? Isso é omissão, né? Pois é. E aí eu fico analisando esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa está defendendo quem? Aqueles que estão errados. Sim, Aqueles ajuda, que corrobora com eles. com aquela situação. Aí chamam a gente de... Dizem que a gente não é convertido, que a gente é isso e aquilo. Tá, mas e como é que eu vou? Se a gente analisar, eu vejo que o Brasil está passando por uma questão assim, ó, de nacionalismo que nós não tínhamos, e uma questão de um despertamento espiritual também. Porque muitos e muitos estão orando pelo Brasil. Não é pelo governo em si, que eles pretendem que esteja ali, mas pelo Brasil em si. Claro que alguém vai ter que governar. E como o irmão Cláudio falou, alguém vai ter que governar, e às vezes é dentro dos padrões que a gente acha que é o melhor, que é o mais correto, que a gente vê. E o lado do nacionalismo é esse despertamento nacionalista que o Brasil não tinha. A gente, né, teve no passado alguma coisa assim. Mas eu também vejo um perigo na questão do nacionalismo. Às vezes a gente pode ultrapassar os limites e passar a ser o fanático. Mas enquanto a gente estiver centrado e não ultrapassar esse limite e ter essa nacionalidade, assim, lutar por isso, a gente vai bem. Então esse é o cuidado que eu acho que a gente deve... Eu acho que o ponto do equilíbrio é o entendimento da coletividade, o raciocínio de um recomeço, o resgate dos valores que foram perdidos, que ainda existe na essência de algumas pessoas, que nós trazemos em memória, e nos comportamentos que nós difundimos na sociedade e na terra que a gente pisa ou passa a nossa existência. Esse comportamento, que nós já falamos em vários encontros, é que faz que é o fruto do Espírito que vai progredindo em lugares aonde a gente passa, no comportamento. A gente tem que multiplicar o bem, como assim o mal se multiplica o bem. E esse amor que deve superabundar sobre as questões do mal, que sufoque o fanatismo e que o amor superabunde nos corações e nos lares das pessoas. Alguma colocação, minha amada? Não. Você fala às vezes tantas coisas para mim quando nós não estamos no Face, e tantas coisas boas, e agora vai ficar omissa? Temos opiniões fortes. Não deixa. Melhor deixa não assim? falar. Deixa assim. Deixa assim. Falando o gancho, teve uma pastora, a esposa do pastor de Osório, que essa mulher falou, ela botou no Face. Olha, eu fiquei encantado no que ela disse a respeito da posição dela em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil. Que ela disse que ela era mulher, que ela pensava na família, nos filhos, nos bons costumes e de tudo que é bom que a Bíblia ensinou. De que é o correto. E outra coisa, né, irmão, quando a gente fala sobre isso, nós não estamos indo contra aos comportamentos diferenciados, opiniões e gostos que as outras pessoas vivem, de forma alguma. Se você procurar aí no nosso canal de YouTube, vai ter sobre essas questões sexuais, que é o que muitas pessoas estão preocupadas, né? Os LGBT, o pessoal está muito preocupado com isso. Se você procurar aí, vai achar alguma coisa sobre isso que eu falo, que a gente falou aqui abertamente no nosso encontro, que nós não olhamos isso aí em relação a atitudes que seria o contrário do comportamento normal que se fala da natureza humana. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a saúde, com a educação, com a segurança pública, com o equilíbrio social, com a regeração de emprego, renda, saneamento básico. Isso são as preocupações que nós devemos ter. Segurança, a estabilidade para todas as pessoas, indiferente da forma que elas se comportam. Do comportamento cívico, direitos e deveres e obrigações, responsabilidades. Agora, eu sou contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de fanatismo que ultrapasse os limites de chegar em choque para perturbar a vida da outra pessoa porque ela achou melhor viver daquela maneira. Porque eu me relaciono e tenho vários amigos e amigas em todos os lugares de pensamentos diferentes do meu,
O que nós estamos falando aqui é de equilíbrio. Falar da razão, da emoção, na parte do amor, sem o fanatismo, e não queiram ganhar benefícios em relação, porque eu sou hétero, tenho que ganhar benefícios melhores do que o outro, porque que não é hétero ou é homossexual, de forma alguma. Ninguém tem que ganhar benefícios por causa disso. Nós temos que viver de uma forma igualitária e tratar com respeito a todas as pessoas. E as escolhas que as pessoas fizerem tem que ser relacionado ao país, à nação. O que é mais importante para nós aqui é nós criarmos projeto para difundir a saúde, educação, saneamento básico, moradia, segurança pública. Tudo isso é para todos. Agora, não podemos estar combatendo o A ou B por causa de cor de pele, ou posição social, ou por seu comportamento sexual. Agora, não queira impor isso dentro de uma sociedade também, como as pessoas devam aceitar. Agora, se não aceitando, de forma pacífica. Não ofendida, não se ofender, não ofender. Porque os gostos de gordura, de carne gorda, carne magra, legumes, água doce, água salgada, água quente ou gelada, refri ou cerveja ou vinho, são opiniões diferentes e ninguém vai brigar por causa disso. Esse é quem tem paz no coração. Cristo na sua essência de vida. Porque Cristo não andou derrubando e apontando o dedo para um e para outro, dizendo que fazia esses comportamentos. Nunca Jesus falou isso. Jesus sempre abraçou e pacificou os ambientes e curou vidas e almas dos seus comportamentos relacionados à pessoa com pessoa. E é a pessoa com pessoa na sociedade. Isso que é o mais importante. Não vamos ser mais extensivos, né, mano? Que esse assunto é muito longo e nós temos outros já estudos relativos a isso aí. Vai pesquisar lá que você vai observar. Família, né? Família, a essência do amor, o equilíbrio, a pátria e Deus. Esse é o nosso sentido, esse é o nosso ideal e o Brasil é a nossa bandeira. Amém. E feliz a nação que tem Deus como seu Senhor. Amém. Vamos ver se está para dizer aqui, dizer os nomes de algumas pessoas. Que eu tô ali. Saudade do irmão. Lucas German, Matheus Klaus, Dalto Fogaça, já tinha falado, Paulo Narciso, Renato, Fátima José Polenta, José Polenta, muito bem, Andréia Borges, a todos vocês e mais outras pessoas que já passaram por aqui, nosso beijo no coração, nossas considerações. Vamos fechar aqui, vocês dão de um trozinho ali? Paz e graça, amados. Fomos.